Amém? Amém. Motivo de alegria estarmos nesta noite aqui. Nós somos da Assembleia de Deus, ali em Jardim América, no Rio de Janeiro. E aprove a Deus. Eu sou sincero aos irmãos, eu nunca imaginei na vida que estivesse hoje aqui. Mas, que bom, né, pastor? É sinal que a nossa agenda não é igual a agenda de Deus. Amém, irmãos? Sem perca de tempo, irmãos, eu quero ler um pequeno texto. Lucas capítulo 2, a partir do verso 25. Eu queria que você ouvisse atentamente o que está escrito nesse texto. Porque, irmãos, isso aqui é uma pregação que Deus me deu, mas essa pregação eu vou sintetizar ela aqui só em alguns minutos, ok? Amém. Lucas capítulo 2, versículo 25. Já está ali na tela. Diz assim a palavra do Senhor. Lucas 2, 25. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. E este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel. O Espírito Santo estava sobre ele. Irmãos, olha os adjetivos que Simeão tinha. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. Este homem, ele era o quê? E? Esperando a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre? E fora-lhe revelado por quem? Pelo Espírito Santo, que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito ele foi ao templo. O irmão Simeão foi conduzido ao templo por quem? Pelo Espírito Santo. E fora-lhe revelado, versículo 27, e pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, então ele tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, e a qual tu preparaste perante a face de todos os povos. Glória a Deus. Eu gostaria de repetir com a igreja o verso 28 e 29. 28 e 29. Vamos lá, toda a igreja. Ele então tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra. Verso 30. Pois já os teus olhos viram a tua salvação. Amém. Irmãos, o texto ele começa dizendo que havia em Jerusalém. Essa expressão havia, você vai encontrar ela no livro de Jó, no capítulo 1, quando lá diz: e havia na terra um homem cujo nome era Jó. Você vai ver também outro texto de Lucas, quando lá diz: e havia em Jericó o cego. Essa expressão, e havia, é uma expressão que significa que essa história aqui não é uma história fictícia, mas ela é uma história real. Ela aconteceu. Então toda vez que você lê na Bíblia essa expressão, e havia, o texto faz questão de enfatizar e dizer que é algo que aconteceu, que foi real. E o texto diz que havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. E este homem era temente a Deus e andava nos seus caminhos. Irmãos, quer receber vitória de Deus? Olha para o Salmo de número 128, verso 1 e 2, que diz: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Por quê? Porque ele comerá do trabalho das suas mãos e feliz será. Quer ter vitória na tua vida, meu querido? Teme a Deus e anda nos seus caminhos. É verdade. É a senha, irmão, da nossa vitória. É a senha de você ter uma vitória cada dia na presença de Deus.
com resultados positivos. É andar na presença de Deus e temer o seu nome. Mas o texto fala, irmão, de um homem por nome Simeão. Quem era Simeão? Eu estava falando aí com o irmão do acordeon, irmão Manuel, né? O irmão Manuel, ele tem 80 anos. Quem era Simeão, irmãos? Era um ancião de 80 anos, que habitava na casa de Deus, no templo de Deus. Simeão era aquele crente que não precisava ter congresso para ir no culto. Aleluia. Simeão era aquele crente que não precisava estar na agenda para fazer um solo, para ir para a igreja. Aleluia. Mas ele ia para a igreja aos 80 anos de idade. Aleluia. E o texto faz questão de dizer que Simeão ele aguardava uma promessa. E aqui eu quero chamar a sua atenção e dizer, irmãos, que quando Deus te faz uma promessa, não importa o tempo. Se Deus falou, Ele vai cumprir. Aleluia. Mas pastor, eu conheço pessoas que tinham uma promessa, morreu e a promessa não se cumpriu, então não foi Deus que falou. Sabe por quê? Porque Deus disse para Jeremias: Jeremias, o que tu viste, Jeremias? Jeremias disse: Senhor, eu vi uma vara de amendoeira. E Deus responde a Jeremias e diz: viste bem, Jeremias, porque eu velo pelo cumprimento da minha palavra. Irmãos, por que a amendoeira? Por que Deus mostrou a amendoeira? Para quem não sabe aqui, a amendoeira é uma das poucas árvores que dá fruto, irmã Rita, fora da estação. Aleluia. Quando todo mundo já deu fruto, aí vem a amendoeira. Você passa num dia de sol com muito calor e a amendoeira está carregada. Isso nos faz entender, irmãos, no campo espiritual, no mundo espiritual, que Deus ele não está atrelado à minha adoração para que Ele venha abençoar este lugar. Aleluia. Amém, Jesus. Glória a Deus. Deus não está atrelado à religião para que Ele venha operar neste lugar. Sabe por quê? Deus ele é incomparável. Deus é tão tremendo, irmãos, Ele não está atrelado à minha adoração, que quando eu penso que Deus ele vem pela direita, Ele vem pela esquerda. Quando eu penso que Deus vem pela frente, Ele vem por trás. E deixa eu te falar mais. Se Deus colocar na sua mão esquerda o planeta Terra e na mão direita o recém-nascido, para Ele as duas coisas têm o mesmo peso. E tem mais. Quando você ora aqui, dobra o seu joelho dentro dessa casa, Deus não só abençoa essa igreja não, irmãos. Deus abençoa o bairro de Águas Vivas. Você lembra quando a Arca da Aliança chegou lá na casa de Obed-Edom? A presença de Deus chegou, irmão, só foi abençoada a família de Obed-Edom, sim ou não? Não. A Bíblia diz que lá na fazenda os animais deram crias, a lavoura deu seus frutos. Sabe por quê? Enquanto eu estou orando aqui na minha casa, pastor, um primo meu, um sobrinho meu, liga não sei da onde, que nem crente é, e diz: pastor, eu fui aprovado no concurso. Aleluia. E nem crente é, irmãos, mas quando eu dobro meu joelho, eu digo: Deus abençoa a minha geração. Aleluia. Amém. Ele lá de cima ouve e responde. Rapidamente, irmãos, vou entregar o microfone agora. O texto diz que o Espírito Santo estava sobre Simeão. Deixa eu te falar um negócio. Simeão, irmãos, é um dos poucos homens que foram privilegiados por Deus na Bíblia. Você sabia disso? Por que, pastor, que ele foi privilegiado? Faz essa pergunta aí para o pastor. Toda a igreja. Por que, pastor, que ele foi privilegiado? Mais forte, irmão. Por que, pastor, que ele foi privilegiado? Sabe por quê, irmãos? Porque enquanto os discípulos esperaram 3 anos e 8 meses o Espírito Santo descer lá em Atos 2, Simeão já tinha. Simeão já tinha o Espírito Santo. Aleluia. Não é o pastor Valdinar que está inventando não, irmãos. Está na Bíblia. O Espírito Santo estava sobre ele. Aleluia. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria sem antes ver o Cristo do Senhor. Olha a promessa aí, irmãos. Não importa o tempo. Quando Deus faz a promessa, Ele cumpre. Sim ou não? Sim. E para encerrar, queridos, ele foi conduzido ao templo pelo Espírito Santo.
Agora, irmãos, rapidamente, eu quero até que fechar a Bíblia. Simeão, ele é conduzido pelo Espírito Santo ao templo. Simeão estava na casa dele e de repente o Espírito Santo move Simeão e diz: Simeão, vai para minha casa hoje porque chegou o dia. Aleluia! Aleluia! Chegou o dia, Simeão, eu cumpri a promessa. Aleluia! Certamente, irmão, Simeão já tinha lido aquele texto de Mateus que diz: e ela dará luz a um filho, e ele será chamado de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E era isso que Simeão queria ver o cumprimento. E o Espírito Santo, irmãos, eu vou até sentar aqui. Olha um velhinho de 80 anos, parecido com o irmão Manuel. Ele vai para o templo. Você imagina Simeão entrando por essas portas. E ao invés de Simeão sentar aqui no nosso meio, ele já tinha 80 anos. Ele era um ancião. Mas hoje, irmãos, como os maiores templos têm o departamento de criança, o departamento de homens, o departamento de mulheres, não é assim, pastor? Na época o templo tinha divisórias. O templo tinha a ala das mulheres, a ala dos homens, a ala dos anciãos. E Simeão é conduzido pelo Espírito Santo ao templo. E quando ele entra na casa de Deus, ao invés dele vir para o salão onde estavam os homens, ele vai simplesmente, irmão, subir nas escadas e vai lá para o departamento infantil. Agora você imagina um dos diáconos parando Simeão: ô tio, ô tiozinho, o senhor está no setor errado. E Simeão diz: não, eu fui conduzido para cá. Mas aqui, Simeão, não é a ala dos obreiros, é a ala das crianças. Mas foi aqui que o Espírito Santo Meu Deus, aleluia! Aleluia! Oh, aleluia! O Espírito Santo disse: Simeão, te prepara, é hoje. Aleluia! Deus, aleluia! Aí Simeão, irmãos, fica preocupado com uma coisa, porque começa a chegar gente. Lá vem o primeiro casal trazendo uma tropa de camelos, e trazia ovelhas, e trazia vacas, e do lado dele uma esposa com uma criança. E Simeão olha e diz: chegou. Só pode ser isso. Quando ele pensa que é Maria e José, o Espírito Santo diz: não, Simeão, tu vê o que está aparente, eu vejo o que está no coração. E Simeão preocupado ali: quem é o casal que está chegando? E vê mais um casal se aproximando, irmãos, trazendo uma criança no colo, e trazendo vacas gordas, ovelhas tenras, porque diz Levítico que quando se ia para a casa de Deus, tinha que levar o melhor que tinha, quando você tivesse condições. Se você tinha condições de levar uma ovelha gorda, uma vaca grande, você levava. Mas se você não tinha condição financeira, você podia levar 2 rolinhas e 2 pombinhos. Aí de repente, irmãos, vem aquele casal destoando na idade, porque José era mais velho do que Maria. Vem aquele casal com aquela jovem senhora, trazendo uma criança, envolvida em panos. E eles traziam simplesmente 2 rolinhas e 2 pombinhos. Aleluia! E o Espírito Santo diz: Simeão, é eles. Irmãos, Simeão faz questão de pegar o menino Jesus. O texto diz que ele pega Jesus do seu colo, porque naquele dia, irmãos, estava sendo realizado no templo uma cerimônia aonde todas as crianças iam se apresentar a Deus, e ali elas iam ser circuncidadas. Foi naquele dia que Jesus foi circuncidado. A criança era circuncidada, ali ela recebia um nome, e ali a mãe realizava a purificação do seu parto. Simeão pega Jesus no colo, aleluia, e ele diz: Senhor, agora despede o teu servo em paz, porque os meus olhos, Deus, viram a tua salvação. Aleluia! Nesta noite, querido, saia daqui crendo no seu coração
Que não importa o tempo da promessa, se Deus falou, Ele vai cumprir. Amém, irmãos? Amém. Que Deus em Cristo nos abençoe em nome de Jesus.